Oi, gente. Agora começamos, pontualmente. Vocês escutam a gente? Tudo certo? Hum. Alguém consegue comentar no chat se vocês escutam a gente? Sim, Comentaram, boa. Mari, tô Boa vendo. noite. Legal. A gente está muito curiosa para saber de onde vocês são. Se vocês puderem escrever nome, cidade, empresa, para a gente já ir aquecendo. A gente sempre dá uns minutinhos aí para a galera entrar. E a gente já vai começando a interagir. Nossa, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Legal, gente. Catarina, Brasil inteiro aqui na live nesta quarta-feira, 7 da noite. Ainda tem bastante gente chegando. São Paulo. Ah, girafas. Eu estava mesmo curiosa para saber quem era dos girafas, porque tem uma galera, né? Teve mais de um nome das Vieram em girafas. peso. Que legal. Vieram em peso. Vamos lá. Muita mulher também, reparando aqui. Super Girl Power. Mais uma de São Paulo. A gente vai esperar só uns minutinhos, pessoal. E aí a gente já começa. Dá tempo de pegar uma água. Café tá tarde já, né? Um bloquinho. Eu, se eu tomo café essa hora já me dá insônia. Mas eu sou do time de café. Eu sou do time de chimarrão, né, Mari? Como uma boa Ah, é gaúcha. verdade. Tem isso. A Maiara Trindade eu sei que é gaúcha também, se eu não me engano. A Mari já Gente, nos fez curso escritórios comigo. vocês tomam? Tem chimarrão nos escritórios? Sempre quis saber isso. Alguns têm, Mari, e outros a gente tem que levar. Aí eu Boa. levo. Olha só, Ceará, Juazeiro do Norte entrou aqui, a Larissa. Que legal. Bom demais ver que a gente tem pessoas comunicadoras no Brasil inteiro. Osasco, Diversidade. essa aí é minha vizinha. Boa. 3 minutinhos, ainda tem gente entrando. Vamos deixar estabelecido aqui 5 minutinhos cravado e aí a gente começa, pode ser? Isso aí. Tucumã, sul do Pará, Curitiba, Paraná, São Paulo, mas moro em Floripa. Ó, Dani, tua vizinha. Ah, Karina, também mora em Floripa. Boa. Eu moro em Osasco, para quem não sabe também. É, coisa boa, é bom demais a gente reunir tanta gente de Angola. tantos lugares. Angola? Ai, que Caramba! legal. O algoritmo trabalhou. Recife, Pernambuco, São Paulo. Boa noite, pessoal. Show. Eu fiquei na dúvida se a gente não consegue ver o rostinho das pessoas. Todo mundo tá com a câmera fechada por opção ou não dá mesmo? Acho que não dá, né? Então a gente vai ter que interagir no chat mesmo. Sorocaba. Olha só, eu Tem tenho que... parente em Sorocaba. Se alguém puder só confirmar pra gente, vocês não conseguem, né? Ligar a câmera e áudio, né? Boa. Não A gente consegue ativar. tá. Vai ser bloqueados. Pois é, gente, a gente está começando aqui nessa aventura de puxar esse movimento, mas quem sabe lá na próxima a gente vira uma roda de conversa, né, Dani? Isso aí. Bom, 7:05, vamos começar? Vamos lá, gente.
Bom, primeiro, boa noite, né, para todo mundo. Eu sou a Mari. Dani quiser também se apresentar. A gente. Eu sou a Dani, a gente está puxando aí esse bate-papo para a gente compartilhar com vocês uma curadoria aí super especial que a gente fez, do que a gente acredita que vai ser uma oportunidade para 2026 enquanto comunicação interna. E para começo a gente vai nos apresentar um pouquinho, vai falar do cenário que a gente entende de mercado, né? Desafios, oportunidades, e aí já vamos partir para as tendências. É legal que para cada tendência a gente trouxe de 3 a 4 dicas práticas, né, Mari? E aí Isso. a gente vai ter um momento especial ali para falar de uma tendência que acredito que todo mundo já espera aí, que é a inteligência artificial, que é a bola da vez, e depois trazer alguns materiais, referências, né? O que eu e a Mari a gente está compartilhando hoje é muito com base na nossa vivência, na nossa experiência pelas empresas que a gente passou, mas também por alguns estudos, né, internacionais, nacionais, então a gente quer compartilhar tudo com vocês também. Boa. Então vamos lá, gente. A gente deixou a inteligência artificial para o final, justamente para reter a audiência. A gente sabe que é o tema da vez, então a gente vai falar aqui do que vai mudar o jogo. Mas antes, vamos começar se apresentando, né, Dani? Acho que muita gente aqui é nosso colega, né, de profissão e tudo, mas a gente queria contar como a gente se conheceu. Então, eu sou jornalista de formação, a Dani fez RP, e a gente se conheceu na pós-graduação, né, Dani? Isso aí, eu e a Mari, ela fazia, enquanto ela fazia pós-graduação em São Paulo, eu fazia pós-graduação em Porto Alegre, o ano era 2019, e a ESPM ofereceu um módulo internacional, na Universidade de Coimbra, em Portugal. E aí nós fomos e É. nos conhecemos lá, e desde lá, né, eu e a Mari éramos uma das únicas que trabalhávamos com comunicação corporativa, e desde lá a gente mantém contato, entendendo aí que a gente trabalha numa área super dinâmica e também sempre entendendo o potencial estratégico dessa área. Então a gente ficou trocando figurinhas aí desde lá, ainda não tivemos a oportunidade de nos ver presencialmente novamente, né, Mari? Esse encontro tem que É. sair, mas a gente sempre estava trocando. E aí, esse ano, final do ano passado, a Mari me chamou e disse: Dani, que tal a gente começar a compartilhar, né? Porque cada bate-papo que a gente tinha, realmente a gente saía assim, muito com muitas ideias, com entendendo mais da área, vendo oportunidades. E aí a gente teve essa ideia de trazer, no primeiro momento, essas tendências aí para Isso compartilhar. aí. E a gente acredita muito no potencial dessa troca. Então, a gente sabe que o movimento do mercado, né? A gente está no começo do ano, dizem que o ano só começa ali depois do carnaval. Eu sei que vocês devem estar trabalhando ali no planejamento. Muitos já, eu espero que muitos tenham planejamento lá em outubro. Tô brincando, né? Não sabe como é a área de CI. A maioria das vezes a gente corre atrás do planejamento, muda tudo de última hora. E aí, uma coisa legal, que eu acho que é legal a gente compartilhar, é que esse módulo internacional era sobre gestão de marcas globais, e a gente era as únicas, assim, acho que tinha só mais uma pessoa, né, Dani, que trabalhava com comunicação Isso. corporativa. Então, a gente era o patinho feio ali, e por isso a gente se conectou, e desde então a gente troca muito conhecimento, porque é uma área que evolui muito. Então, passando aqui brevemente, né, pela nossa experiência, eu já trabalho com comunicação interna corporativa desde a minha primeira experiência profissional. Comecei trabalhando como estagiário, eu já falei, meu Deus, eu quero trabalhar com isso o resto da minha vida. E era mesmo um patinho feio, assim, eu lembro que na época todo mundo queria trabalhar na imprensa, até porque eu comentei que eu sou formada em jornalismo, né? Desde então, eu já passei por algumas empresas, já fui de agência, já fui cliente, já trabalhei em farmacêutica, já trabalhei com marcas que são apaixonantes, como a Havaianas, já trabalhei na área do terceiro setor, ali na Fundação Bradesco. E hoje eu trabalho na Azul, eu sou analista sênior de comunicação, mas trabalhei muito tempo também com cultura organizacional e engajamento. Então, essa experiência também me ampliou muito, né? Vocês vão ver que aqui a gente não vai falar só de comunicação interna em si, a gente vai falar de comunicação como um todo, às vezes esbarra ali em cultura, engajamento.
E acho que é isso. Depois, no final, fiquem até o final, a gente vai deixar ali os nossos contatos para vocês, se vocês gostarem. Dani, conta um pouquinho da sua trajetória. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em Relações Públicas e também tenho uma experiência aí, como a da Mari, em diferentes setores, né? Mais recente, do setor de energia, na Eletrobras, agora a Axi Energia. Então, peguei toda essa transformação cultural de marca, né? Saindo de uma empresa pública para uma, saindo de uma empresa pública para uma empresa privada, um foco muito grande no cliente, né? Um pilar de comercialização muito forte, novos comportamentos, né? Sendo exigidos aí dos nossos colaboradores. Também tive uma experiência muito bacana em empresas de tecnologia. Uma delas foi a Nelway, né, uma empresa de inteligência artificial e análise de dados que foi adquirida pela B3, pela Bolsa de Valores. Então, também passei por um momento aí bem legal de aquisição, saindo, né, sendo muito exigido aí uma cultura de resultados, muitas reestruturações. Na Delivery Much, né, uma startup aí do Food Delivery, fui coordenadora de comunicação durante 4 anos e tive uma oportunidade também bem bacana, que é algo que eu gosto muito, que foi na Universidade Franciscana de dar aula, né? Dei aula aí de endomarketing para o MBA de marketing. Então, Ou tive seja, vivências. gosta de ensinar. Gosto de aprender e de compartilhar o que eu aprendi. E além da comunicação interna, aí tive vivências de employer brand, cultura organizacional, que eu também sou bem apaixonada. Legal. Então, agora que vocês já conhecem a gente quer falar para vocês quem são vocês, não é mesmo? Surpreendeu muito a gente recebeu mais de 300 inscrições, é a primeira vez que a gente está se somando aqui, formando um Megazord aí, a Dani com a experiência que ela tem e eu com a minha também. O que surpreendeu a gente é que a gente está falando com muito especialista aqui, viu? São mais de quase 40% aqui de pessoas que já trabalham na área há pelo menos 5 anos e alguns já passam de 10 anos. Eu tenho 15 anos na área, então tive a sorte assim de me encontrar desde a minha primeira experiência profissional, vivi essa transformação, né? Sei 1.0, 2.0, 3.0, eu não sei nem que número mais que a gente está. A gente tem também um público iniciante, então tem 7% aqui de pessoas que estão trabalhando ali mais ou menos há um ano na área. A gente tem 13% também que quer começar a trabalhar na área, isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas querem trabalhar nessa área, né, Dani? A gente é entusiasta, vocês vão perceber isso ao longo É, da nossa conversa. E tem uma galera também, tá bem dividido, né? Se a gente pegou 80% aqui já trabalha com CI há bastante tempo, então tem uma galera que já trabalha na área há pelo menos um ano e chega até 5. Então aqui vocês vão ver que a gente vai falar de coisas e para vocês vai parecer que não é tão novidade, mas tem tendência sim, e a gente vai mostrar para vocês até o final. Cargos, a gente tem de tudo, a gente se surpreendeu muito também. Tem pessoas em busca de recolocação, tem analista, tem assistente, tem diretor, tem. Eu vi uma galera que escreveu CEO, mas aí eu acho que a pessoa tava brincando comigo, porque olha, eu vou ficar. Aí eu já acho que não. Mas uma coisa que a gente quer falar sobre vocês é que vocês não vão sair daqui dessa masterclass da mesma forma que vocês entraram, tá? E tem empresas diversas também, né? A gente estava brincando aqui com a galera antes que tinha muita gente dos girafas, né? Mas, enfim, tem alguns colegas nossos, então tem gente, sim, da Azul, tem gente das empresas por onde a Dani passou. Mas, enfim, vocês aqui têm ramos diversos, acho que ia ser muito rico se desse pra gente bater um papo. Mas vai ficar para a próxima porque a gente não sabia ligar Desculpa, tá, gente? A gente tá começando. Bom, eu e a Dani vamos fazer uma duplinha, uma vai complementar a outra. Vou começar falando de um cenário que não é novidade para ninguém. Então, todos vocês aqui já sabem, né? Porque a gente está falando de um movimento massivo aí de comunicação, que é um excesso de mensagem, canais diversos. Então, a gente mesmo, né, mandou e-mail para vocês, falou, chamou no WhatsApp. Todo mundo hoje está tá usando múltiplos canais ao mesmo tempo, de forma simultânea. E por mais que a gente tenha esse volume, é notório que está tendo uma queda ali de retorno e engajamento. Isso é dado de mercado. Não se trata de uma empresa que tem uma área de comunicação boa ou ruim. Isso é um movimento mundial.
Mas quando a gente fala da nossa área especificamente, né, em alcance, 6 em cada 10 funcionários admitem não ler os comunicados internos, né? Então é a maioria. Esse dado ele é do Comunicaim. Vocês vão ver que a gente vai trazer bastante dado aqui para vocês. Sobrecarga e fragmentação também não é uma novidade, né? A gente veio aí pós-pandemia, a gente tem um excesso de estímulos quando a gente pensa em marketing, em redes sociais. Então, e-mail, newsletter, chatter, banner, tudo disputando a atenção dos colaboradores que já estão atarefados e sobrecarregados. E isso leva ali para uma falta de clareza e relevância, às vezes, né? Tem um outro dado que fala que apenas 46% dos trabalhadores acham a comunicação da empresa útil e relevante. Isso gera o quê? Ruído e incerteza. Porque se a gente faz uma comunicação que a gente acha que fez, fui lá, fiz uma campanha incrível, mas o meu público não enxerga dessa maneira, para a pessoa é como se a comunicação não foi feita. Acho que vocês devem ter cansado de ver um colaborador falar que não viu uma informação e que você tem certeza que você comunicou em um dos canais. Isso, assim, é um movimento que tem acontecido muito, né? E aí, uma coisa que a gente vai trazer aqui, já é um spoiler, essa foto aqui do lado, eu não sei se vocês vão reconhecer, é de uma matéria que a gente viu no ano passado, na Você RH, que eu vou mostrar ela daqui a pouco. Mas, assim, além de tudo isso, né, que a gente está falando, vocês vão ver daqui a pouco o que eu quero dizer, vem mais um elemento surpresa, que é a inteligência artificial. Então, se a gente já tinha que resolver todos esses problemas, que são problemas de comunicação, vem ainda um agravante, que é a IA. E aí a gente hoje sabe que antes, para fazer um banner, por exemplo, precisava ter uma equipe de uma agência. Hoje, qualquer pessoa iniciante pode gerar ali banner, qualquer com IA generativa, o céu é o limite. Eu posso fazer um texto, eu posso fazer um vídeo em questão de minutos. Onde que a gente está falhando? A gente quer muito falar sobre isso com vocês hoje, né, Dani? Dani, você já viu essa imagem aqui, esse mural? Se Te soa é, familiar? sou familiar. Boa, essa é a matéria é uma imagem que a gente não fez essa imagem, né? Ela está ilustrando ali a matéria da Você RH. Acho que todo mundo aqui já deve ter se deparado com aquela frase, né? Ah, você é a pessoa que cuida do jornal moral e tudo bem, se hoje a gente não tem jornal moral necessariamente todas as empresas, todo mundo aqui lida com os canais, né? A gente faz newsletter, a gente faz, é, enfim, vídeo, mas a gente Intranet. continua Paranet. A gente continua tendo o mesmo problema, que é falar de muitos assuntos ao mesmo tempo, sem uma ordem, sem uma lógica. E aí, um dado importante que destaca muito nessa matéria, que no final, gente, a gente vai disponibilizar esse material para quem entrar no grupo e tem o link, tá? Então vocês vão ter acesso a tudo, não se preocupem em gravar, em tudo, a gente manda tudo para vocês. O nosso cérebro, ele, quando a gente olha uma imagem dessa, isso gera uma emoção. E o nosso cérebro, ele prefere lembrar da emoção do que do fato. Essa é uma característica evolutiva do ser humano. E a gente tem até outros animais que também são assim. E o que a gente está falando aqui é de memória emocional. Vamos fazer um exercício rápido aqui para a gente ir entrando no tranco. Mas antes eu queria só deixar uma frase aqui também para. Eu adoro essa frase, acho que você também, né, Dani? As pessoas podem não lembrar exatamente do que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. A gente está falando aqui de sentimento. O que que esse mural fez vocês sentirem? Se vocês puderem escolher uma palavrinha e colocar no chat, só para a gente ver aqui se a gente está falando a mesma coisa. Só a Manda aí, apresentação será gente. compartilhada? Sim, será compartilhada. Tem que ir para São Paulo visitar a Mari para comer o cachorro-quente de Osasco. Meu Deus! Dani, você está convidada para vir comer cachorro-quente em Osasco. Ó, que eu vou, hein? Eu sou daquela que chama e. Ó, o Ah, já pessoal é. tá respondendo aqui. Poluído, muita informação, bagunça, Desespero, não sei o que ler sobrecarga, primeiro. Teve um nostalgia também. É verdade. Tem uma poluição, galera old school aqui que era da época do jornal Moral, né? Poluição, falta de priorização, poluição visual, muita informação, bagunça, sobrecarga. Bom, nostalgia também, mas uma pessoa. Acho que deu, se a gente fizesse uma nuvem de palavra aqui, ia ter bastante gente falando sobre excesso, bagunça, confusão, desorganização, né? E a gente tá trabalhando assim, gente, porque por mais que hoje a gente não consiga visualizar o mural,
Se você colocar tudo numa página só, os assuntos que a gente, como comunicador, trabalha no dia a dia, eu acho que ia ser muito parecido com esse jornal mural, tá? E aí fica agora uma outra provocação. Se a gente sabe que isso é poluição, enfim, excesso, e que não conectam tudo, o que a gente está gerando nas pessoas, já que a gente está falando aqui de sentimento? E essa também é uma provocação, né? Será que a gente está comunicando? Ou será que a gente está gerando frustração, fear of missing out? É um tema sobre não dar conta de tudo, enfim. Agora que a gente já está aqui, opa, aquecido, Dani, por que que a gente está aqui hoje? Vamos lá. Então, a gente falou aí um pouquinho, né, dos desafios, né, das oportunidades de melhoria aí principais que a gente tem hoje, e a gente entende que como, né, curadores aí de conteúdo, esse é um dos nossos é, objetivos para otimizar em 2026, mas também acho que é bem legal a gente falar do cenário que a gente está hoje vivenciando no mercado, nas empresas. É, Primeiro, essa hiperconectividade, né, esse uso crescente da IA, ainda ela está muito sem regras, sem, né, orientações. Algumas empresas ainda já estão com processos mais estruturados, outras não, mas a gente vê muito, muito potencial para empresas, né, potencializarem uma cultura de IA first, que ela realmente seja uma empresa que a inteligência artificial ela venha para potencializar performance e demais atributos da organização, mas para isso ela precisa também ter um trabalho aí entre áreas, né, de segurança da informação, de comunicação interna, de cultura organizacional, e ainda, né, a gente vê aí uma velocidade gigante de mudanças dentro das empresas, então é o reflexo aí da sociedade que a gente está vivendo, né? Então, ambiente de incerteza, dinamismo, fusões, transformações culturais, aquisições. Então, acho que todo mundo aí está vivenciando isso. E nós, enquanto comunicadores, temos o desafio aí de estar comunicando tudo isso, mas como comunicar tudo isso sem trazer tudo isso que a Mari está dizendo, né? Porque a gente recebe aí diversas necessidades de informação para o nosso colaborador, mas como que a gente consegue fazer essa curadoria, alinhar a estratégia do negócio, porque realmente se a gente não, se a nossa informação, se a nossa comunicação não tiver atendendo aos objetivos do negócio, moldando comportamento, né, moldando cultura organizacional, a gente não está sendo estratégico, né? E Exato. riscos elevados de crise, a gente entende que sim, principalmente num ano aí né, político muito, muito forte, polarização, fake news, vazamento de dados, então realmente a gente está num cenário aí muito desafiador, né? E alguns termos aí também, né, de infoxicação, economia da atenção, escassez do foco. A gente tem um desafio gigante aí de engajar e alcançar o nosso público interno, né? Então, por isso que a Exatamente. gente trouxe aí primeiro esse contexto, mas é com um olhar de oportunidade também, tá, gente? A gente vê que a gente tem muita oportunidade para otimizar ainda mais o nosso papel estratégico dentro das empresas. Acreditamos que a gente evoluiu muito e as pesquisas vêm mostrando isso, mas ainda a gente tem um potencial bem grande. Pois é, eu acho que a gente está vivendo uma era de ouro. Assim, quem aqui. Eu estou muito feliz que tem muita gente que trabalha há muitos anos com a área de comunicação, porque a gente sempre brigou muito para ser visto como estratégico. Então, cada vez mais, seja por pandemia, né, seja por agora com essa crescente aí de desinformação, de fake news, de polarização, vazamento de dados, a área de comunicação ela está cada vez mais perto do board. Ela está cada vez mais fazendo a parte da construção de solução. Uma coisa legal é até isso aqui, né? A gente está falando agora de gestão de mudança, gente. A gente está falando de resiliência organizacional, de cultura. A gente está ampliando. Agora a gente não fala mais só de comunicar. Então, eu acho que a IA tem muita gente que está vendo como uma ameaça, né? Falando já dessa questão de deixar a equipe mais enxuta. Por outro lado, eu acho que eu vejo como a Dani. Eu acho que é um momento de oportunidade da gente parar de revisar texto e começar a fazer o que Mel foi ponteiro.
Sobre esses conceitos, vocês vão ver bastante, a gente vai acabar entrando, né? Mas esse já é um highlight aqui do que a gente acredita que é tendência nesse ano. Infoxicação não é novo, né? A gente sabe que ele já apareceu em outros relatórios de tendência, mas a palavra economia da atenção é um conceito que eu, por exemplo, não conhecia, e é um conceito de 1971. Mas nesse ano é um tema que a gente vai ver muito. É claro que tudo aqui é aposta, né? Eu e a Dani, a gente está sendo um pouco antecipada, né? Não saíram ainda grandes relatórios de tendência. A gente vai até deixar depois aqui para vocês alguns convites de próximos relatórios que vão ter. Mas vamos começar então. Ô, Dani, conta pra gente como que a gente, já que não Uhum. tem relatório ainda, né? Esses relatórios que saem e lives e tudo mais, e que a gente adora, inclusive, participar. De onde que a gente tirou tudo isso que a gente vai falar hoje? Sim. Então, como eu falei um pouquinho, gente, um é com base nas nossas vivências, então realmente é o que a gente está percebendo, sentindo dentro das organizações, entendendo como oportunidade, vendo os desafios, mas claro que a gente teve alguns estudos que nos ajudaram muito, e um dos principais estudos é esse estudo do Instituto Internacional de Comunicação Interna. Ele é um instituto do Reino Unido e trouxe recentemente um estudo bem bacana no final do ano passado sobre práticas globais de comunicação interna. E ele trouxe a representatividade de diferentes países, e quem representou o Brasil foi a Cíntia Provedel, que eu sou Fã de carteirinha. muito admiradora aí do trabalho dela, já tive aula com ela, já troquei muita figurinha, e foi muito bacana que esse estudo traz, né, como principais desafios aí para a comunicação interna, a conquista da confiança, né, o relacionamento com a liderança, o combate ao excesso de ruído e informação, demonstração do retorno de resultado e valor estratégico, fadiga de mudança e incerteza econômica, um pouquinho do que a gente acabou de falar para vocês. E principalmente isso aí, sigam a Cíntia no LinkedIn. E principalmente ela traz como, em relação ao Brasil, né? Ela traz muito que a gente sim é um país com muita criatividade, com muita inovação na nossa atuação como comunicação interna, mas que a gente ainda tem muita oportunidade de melhoria com a comunicação da liderança, que a Mari já vai começar falando para a gente sobre isso e com o uso ético, né, da inteligência artificial, Vocês tá? vão ver E em bastante relação isso. às práticas globais como um todo, o estudo mostra o quanto que, mesmo que a inteligência artificial está vindo com tudo, e sim, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa sensibilizar nossas lideranças, nossos colaboradores, capacitá-los, trazer um viés mais corporativo, né? A gente estava trocando um pouquinho antes da live, eu e a Mari, o quanto que o peso que um colaborador colocando informações da empresa tem na marca, né? Na reputação de uma empresa hoje, o que gera, né, de informação sobre essa empresa sem filtro, sem controle nenhum, é um risco muito grande, né? Então, nós, como aí, RPs, jornalistas e quem vem trabalha comunicação como um todo, então é isso. Esse estudo ele é bem bacana. Tem no LinkedIn da Cíntia e tem no meu também lá. Eu fiz um resuminho com os principais pontos, mas eu acredito que de forma breve foi isso que eu tirei dele, tá? Teve outro estudo também que a gente se debruçou para navegar. E aí, gente, é óbvio, se a gente vai falar de IA, a gente também usou IA, tá? Aqui, eu não sei, quem já usou o notebook LM aqui vai reconhecer. É uma ferramenta muito legal, já fica a dica para vocês. Ele gera resumos, então esse relatório é super denso, os dois são em inglês. É, Acho que não, eu não, acho que primeiro não vai dar para vocês lerem ele inteiro porque precisa ser membro, mas tem a matéria ali que a Cíntia disponibilizou, foi muito legal da parte dela também, impulsionar isso para a gente estar todo mundo na mesma linha. É muito legal o espaço também que o Brasil está ganhando, né?
Esse infográfico aqui, ele é um resumo do que tem nesse conteúdo e eu gerei com IA. Então, quem nunca usou o notebook LM, depois a gente pode falar mais. Vocês vão ver muito, a gente usou muito insight aqui. Daria para fazer uma live só sobre cada um dos relatórios, mas a gente compilou aqui. Então, vamos começar para o que interessa, né? Vamos entrar aqui nas partes de tendências. Aqui eu quero pedir só um pouco de paciência para vocês, porque eu acho que quando a gente dá uma olhada, ai meu Deus, liderança comunicadora de novo. Calma, fica até o final, que tudo vai fazer sentido. Vamos falar então do tema número um, e eu faço questão de explicar para vocês por que é o tema número um. Porque liderança que comunica, né? E aqui não é só. O líder sempre se comunica. Se ele chegou e falou bom dia para todo mundo, ele está se comunicando. Mas será que ele está comunicando, né? Acho que eu não lembro de um ano sequer que esse tema não tenha sido listado como tendência, ou como desafio, ou como prioridade, né, dependendo do relatório do estudo. Mas, mais uma vez, o conceito de liderança comunicadora, ou de tornar um líder como um canal de comunicação interna formal, aparece nos relatórios como um desafio. E aí, assim, vocês vão ver aqui que todos os temas que a gente trouxe, mapeou, a gente trouxe também para vocês colocarem na prática alguns insights. E fiquem à vontade para usar aqui nos comentários, trocarem entre vocês. Aproveitem que a gente tem aqui todo mundo ao vivo falando sobre o mesmo tema. Às vezes uma experiência pode contribuir com o outro. Depois também deixem o LinkedIn de vocês para vocês trocarem. Mas, enfim, qual é o impacto de liderança comunicadora em 2026 mais do que nunca? Líderes vão começar a ser cobrados pela capacidade de dialogar e escutar ativamente as pessoas. A gente já não está mais falando do líder ser usado como um porta-voz de e-mail, por exemplo. A gente está falando dele estar ali na frente da área para responder sobre algo que foi comunicado, por exemplo. Esse é um movimento global, tá? Não é um problema de Brasil, é um movimento global. E o que a gente viu nesses relatórios é que a tendência é que esses líderes também, eles não estão mais também só sendo usados para comunicar e para cascatear informação. A gente sabe que, assim, depende muito do momento da empresa, né? Mas o que está sendo uma tendência é usar o líder para inspirar essas pessoas. Então, o líder ele já não é mais só um replicador de mensagem, ele é uma figura importante para transmitir confiança e transmitir uma mensagem com um potencial maior. Eu já fiz muito diagnóstico, e eu acho que todas as vezes que eu fiz diagnóstico nas empresas onde eu trabalhei, o líder sempre aparece como o número um, como o canal mais importante. Por que isso acontece? Vamos supor que a gente fez um comunicado dizendo que o home office na empresa é livre, então cada um pode escolher o dia que vai trabalhar livremente. Só que aí vem meu líder e me fala: não, mas você tem que ver 4 vezes por semana, preciso que você esteja aqui 4 vezes. Eu vou acreditar na comunicação oficial e formal ou no meu líder? No meu líder. Então, o impacto que o líder tem e o que ele determina, o que ele comunica, como ele comunica, é muito importante. Então, bom, a liderança comunicativa agora ela é vista também como uma jornada contínua, não é uma ação isolada. Então, não adianta a gente fazer um treinamento uma vez no ano, colocar todos os líderes numa sala e achar que a gente transformou esse líder numa peça, num canal de comunicação. Não é assim que funciona. Além disso, requer também uma transparência, né? Porque é muito comum também a gente cobrar desse líder, líder, você tem que se comunicar, você tem que falar, mas às vezes ele nem tem acesso à informação, às vezes ele é pego de surpresa, às vezes ele descobre algo junto com a pessoa que é um liderado dele. Então, para você ter a liderança como um canal realmente, requer transparência, visibilidade, criação de espaço seguro também para diálogo, em vez de apenas disseminar ordem. Eu já vi também muita empresa que acha que tem um canal de liderança, mas é só uma forma de cascatear informação. E se aquele líder cascateia do mesmo jeito que chegou, a gente não precisava usar o líder, né? Concorda que cada líder tem um perfil, cada líder tem um jeito de se comunicar, e isso é uma fortaleza, né? A gente não existem só pessoas iguais numa empresa. Eu acho que E o quanto o líder, Mari, te complementando, o quanto o líder também entende a particularidade do time dele. Né? Exato. Então, enquanto, claro, a gente em alguns momentos consegue segmentar a comunicação, mas em outros momentos a comunicação vai ser massiva mesmo. A gente precisa que chegue para todo mundo. Mas o líder ele vai conseguir ver a particularidade da equipe. Ele também vai conseguir nos trazer de volta né, o que a equipe dele de forma singular precisa. Então, essa troca aí. E um ponto bem bacana
É o quanto a Mari falou ali da inteligência artificial, eu também vejo muito dessa forma. Ela vem para nós enquanto comunicação para desafogar muito o operacional e a gente focar nesse, principalmente de ser um parceiro estratégico do negócio, e aqui é uma oportunidade excelente que é ser um parceiro estratégico desse líder. É a gente estar ajudando esse líder, instrumentalizando ele, munindo ele, né? A Mari vai trazer ali algumas dicas práticas bem legais, munindo ele com informação, com direcionamentos, com capacitação, sendo um parceiro com dados também. Eu acho que a gente, dependendo do tamanho da empresa, eu já trabalhei em empresas menores, que além da comunicação interna, eu fazia cultura, clima, então eu estava com muito insumo e isso me ajudou muito a trabalhar com liderança, né? Porque eu chegava para eles com muito dado, com muito embasamento. Então, o que a gente puder se munir desses dados, porque é a língua que a liderança fala, que o gestor fala, né? Então, realmente aí é uma tendência que passa ano, vem ano, Permanece. ela continua. É. Mas a gente trouxe aqui algumas dicas de como vocês podem aplicar isso na prática, né? E eu antes só queria dar um exemplo para vocês. Eu participei de uma. Na verdade, eu trabalhei numa empresa em que a gente teve uma comunicação muito complexa, que foi o desligamento de um CEO. Eu, obviamente, não estava sabendo, né? Foi uma comunicação muito confidencial ali, só a minha diretora estava a par e ela também ficou a par do dia para o dia, ela aprovou o comunicado, obviamente ela não abriu para ninguém, e eu fui impactada ali, né, no fim do dia, era uma sexta-feira à noite, eu fui impactada com essa notícia, como todo mundo ali na empresa, e o e-mail era bem grande, né? Ele dava ali muito insumo, agradecia o CEO pela trajetória, explicava ali, dava um pouquinho de insumo pra gente, mas na hora, gente, eu falei pra minha líder, você não vai ligar pra gente? E era, sei lá, já tinha passado o horário do trabalho, era 7h30 da noite. Falei, você tem que ligar pra gente. Ela, mas eu também não tenho informação adicional. E ela que fez comunicado, hein? Ela também não tinha detalhes. Tinha sido algo muito assim, top-down. Mas ela ligou pra gente, eu lembro que a gente entrou numa ligação rápida, ela só repetiu um pouco ali dos detalhes do comunicado, ela realmente não tinha informação adicional, mas assim, eu pergunto pra vocês, se tem uma comunicação um pouco mais difícil, ou mesmo de uma promoção, vocês gostariam de ser informados por isso como? Com um e-mail? Com uma mensagem no WhatsApp? Ou com um líder te chamando e te explicando, dando contexto? Então, isso é muito importante. Como que a gente pode trabalhar, então? Porque é óbvio que isso precisa ser feito ali de uma forma estratégica, em parceria com a área de DHO ou a área que lida com desenvolvimento na estrutura de RH. Mas a gente precisa capacitar essa liderança, a gente precisa garantir que todo mundo ali tenha um padrão de comunicação, né? Se a gente fala tanto de cuidado, de assertividade, esse líder precisa saber fazer uma comunicação não violenta, ele precisa saber receber, ele já lida, né, com isso, né, com volume de conteúdo, informação, e ele precisa saber fazer uma síntese. E não adianta a gente só cobrar ele de cascatear, como ele está cascateando essa informação, às vezes nem ele entendeu, então criar também material de suporte, um Q&A lá, um material de perguntas e respostas, porque se a gente vai colocar ele na linha de frente, ele precisa estar preparado para responder o que a área dele ou o liderado questionar. Às vezes a gente tem uma comunicação um pouco mais complexa, mandou um Q&A, mas vai surgir algo, ele precisa ter esse suporte. E a curadoria de conteúdo sobre o negócio. De novo, o líder não tem tempo, e isso nunca vai mudar. Então, eu acho que uma coisa que a gente às vezes reclama, né? Ah, o líder não participa da ação, o líder não abre a newsletter, mas a newsletter tem conteúdo para o líder? Tem algo ali que é para ele? A gente vai falar bastante sobre personalização mais na frente, mas acho que de líder aqui, se alguém quiser trazer mais insights, fiquem super à vontade. Isso aqui é uma troca com vocês. Eu já vou passar para o item 2. Tem ainda gente E pessoal, chegando. podem ir também colocando perguntas aqui, que daí ao longo da live a gente vai espiando, ver se já responde, senão no final a gente vai tentar responder também. Boa. Tema 2, segunda tendência, comunicação human to human. Vocês vão ouvir muito isso, acho que também tem um pouquinho ali a ver com inteligência artificial. E vou fazer de novo essa provocação. Se você for promovido amanhã, você prefere receber um vídeo gerado por IA ou você prefere que o seu líder te chame para uma conversa, te fale dos novos desafios, te tire suas dúvidas? Mais do que nunca, a comunicação humana, relacional, próxima e contínua, que também não adianta, né, a gente ter rituais ali de comunicação em que o líder fica um mês e meio sentado numa sala e fala com você uma vez por semana, também não é assim. Então,
esse contato human to human, ele vai ser, assim, cada vez mais forte. Então, de novo, a gente não está falando de ser substituída, a gente está falando de trabalhar de outra forma. E às vezes a gente em comunicação acredita que a gente só existe a comunicação ali material, né? Que a comunicação ela sempre tem que ser um e-mail, uma peça, uma campanha, não necessariamente. Muitas vezes a comunicação ela deve ser feita de grupos em grupos, né? De human to human. Um porta-voz vai dar uma notícia para um grupo de pessoas. E a gente usa pouco esse artifício. Cresce, então, a rejeição a discursos corporativos polidos e distantes. Então, não é sobre o meu líder me encaminhar uma mensagem que outra pessoa escreveu. É sobre ele sentar comigo e me explicar, me falar o que vai acontecer. E ouvir também, mas a gente fala um pouco mais de ouvir mais para frente. Colaboradores esperam presença, coerência e conversa, e não pronunciamentos ocasionais. As lideranças, então, em 2026, vão ser cobradas pela capacidade de dialogar e escutar, e não é todo líder que está preparado para escutar. E eu acho que uma coisa que a gente também tem que lembrar é que esse peso todo, né, tá vindo de uma vez, e às vezes a gente não tem tempo nem de se adequar ali ao movimento de mercado, porque além de tudo isso que a gente está trazendo, de IA e tudo, tem as questões de varejo tem suas particularidades, tecnologia tem as suas particularidades, o líder tem que olhar para tudo e ainda fazer gestão de equipe. Então, é uma skill que a gente precisa olhar com carinho. A comunicação vai começar a acontecer em ciclos contínuos e não apenas em um momento oficial. Então, tem um pronunciamento aqui, um pronunciamento ali. Nasce essa necessidade de a gente ter recorrências, de ter momentos conectados um com o outro, e não só um pronunciamento aqui e outro ali. E isso tem muito a ver também com um outro pilar que a gente vai falar mais, mas é sobre neurociência. Quando você não sabe o que esperar, isso te gera uma sensação muito ruim. Então, às vezes tem empresa que faz muito isso, né? Movimento de marca todo mundo, chama todo mundo para uma live de última hora para ter um pronunciamento. Gente, isso nem sempre é o melhor, porque as pessoas não se elas não sabem o que esperar, e se a gente não dá previsibilidade para elas, isso pode estar gerando uma experiência horrível, uma ansiedade, enfim. Então, essa parte de human to human não é só a parte de presença, mas é de você se colocar no lugar também da pessoa. A gente fala muito de empatia, né, de tudo isso. E com tudo isso, a confiança na emissora passa a valer muito mais do que a mensagem. Isso é muito importante. E quem trabalha com RP sabe disso. Como que a gente pode aplicar na prática, né? Como que a gente torna a nossa comunicação mais human to human? Primeiro, promovendo conexão entre os líderes. A gente tem hoje um ritual. Quando que esses líderes conversam? É só quando eles se cruzam no almoço, tá na mão deles? Ou a gente tem realmente promovido iniciativas ali em parceria com a RH ou com a área de cultura, enfim. Quais são esses rituais de comunicação de liderança? Quantas vezes eles acontecem? Uma coisa muito comum também é ver planejamento, né? Os líderes fazem o planejamento anual, depois o ano inteiro ver quem quer na verdade, os líderes precisam estar conectados, eles precisam interagir, eles precisam ter essa troca, né? E descentralização de canais, então. Então a gente precisa parar de achar que tudo que a gente faz é só encaixar comunicados em canais. Então, tem que resolver esse problema no negócio. Então, turnover. Turnover você não resolve mandando um comunicado, você não resolve sei lá, colocando no jornal mural, sabe? A gente precisa começar a olhar para problemas reais de negócio e é óbvio que tem como fazer isso, tá, gente? A gente vai falar bastante disso também. Outra coisa é criar esses fóruns human to human. Então, sei lá, se a gente vai fazer uma live de resultado, não dá para colocar ali um momento de interação no final para as pessoas trocarem, interagirem? Esse movimento vivo, dependendo do que a gente tem mapeado ali de ação ou de uma campanha de cultura, não dá para a gente sempre tentar fazer momentos de interação entre as pessoas? Bora pro 3? Boa, Mari. Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre comunicação e sentido no centro da comunicação interna, né? Então, aqui a gente entende que a comunicação ela deixa de ser área de execução e passa a ser área de função estratégica. Acho que eu falei um pouquinho, né, quando eu complementei a Mari ali. Então, aconselhando os líderes sobre timing, narrativa, riscos reputacionais. E isso que a Mari falou, eu acho muito, muito legal, né, sobre o quanto essa questão de previsibilidade, isso é relacionamento, né? A gente criar relacionamento, a gente criar confiança, e isso a gente consegue
sendo realmente, não apenas só distribuindo o conteúdo, né? Mas sendo parte da construção de soluções dentro da empresa. E a gente trazendo sentido para as pessoas, né? Essa questão da previsibilidade, até me veio assim um case agora, Mari, que foi assim, quando eu cheguei na NEL, e já contei essa história algumas vezes, a gente tinha uma comunicação bem madura, muito, muito legal, assim. E aí eu pensei, como que eu. Sim. Que eu posso, né, Onde eu trazer vou inovar, aqui? E aí, né? quando eu comecei a revisar os canais de comunicação interna, realmente a gente tinha oportunidade, né? Então, alguns a gente descontinuou, e um que a gente trouxe foi uma newsletter. E, né, mais uma newsletter. Mas daí foi muito legal, porque a gente conseguiu enxugar muito de e-mail, né? Principalmente que a gente tinha muitos e-mails indo a toda hora, sem uma editoria clara, sem frequência clara. Então, a gente fez uma newsletter mensal. E nessa newsletter, para além de algumas outras sessões, a gente tinha a sessão o que aconteceu. Então, era recapitulando o que aconteceu no último mês e que é importante você, né, lembrar, e o que vem por aí. Né? Então, essa, Exato. essa Previsibilidade. previsibilidade para o colaborador. Além de sempre a gente trazer uma mensagem do nosso CEO, dos nossos diretores, do nosso cliente, sabe? Uhum. Então foi uma news muito, muito bacana. Até conto ela ali um pouquinho nas minhas redes. E aí, essa questão da gente trazer o sentido, né, para a comunicação interna, é muito da gente também ter esse movimento da empatia com as nossas pessoas, que elas não querem só saber o que está acontecendo, mas o porquê que está acontecendo. Então, a gente precisa trazer, sim, contexto para as nossas pessoas. É assim que a gente constrói relacionamento com o nosso público, né? Então, e aí eu acho que eu já contextualizei ali essa tendência, os impactos, e já indo, né, para a ordem prática. Algo que eu gosto muito, não sei quem já leu aí, que é aquele livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, do Círculo Dourado, que é muito a gente começar também explicando as mudanças, as decisões pelo impacto, né? Conectando ao nosso negócio, conectando aos nossos objetivos, ao nosso propósito. Então, isso conecta mais as nossas pessoas, isso traz sentido para as nossas pessoas, né? E narrativas que realmente conectem, tragam significado e gerem emoções, né? Então, a gente sair de como aquele mensageiro, mas realmente ser um criador de consciência para o nosso colaborador, né? Eu Acho gosto que é isso, Mari, muito sobre. aqui tem uma frase aqui que fala, né? Que a gente deixa de ser só o mensageiro, só que aperta o botão ali. Toda vez que eu vou em fórum de comunicação, eu escuto, é a área que aperta só o botão. Na verdade, a área de comunicação interna, ela às vezes tem atuado como questionar mesmo o porquê daquela mensagem. É muito comum a área procurar a gente para enviar um comunicado e a gente questionar de volta e perceber que, na verdade, não era o comunicado que Exatamente. ela precisava. Então, a gente Exato. tem se tornado cada vez mais uma área consultiva, uma área estratégica, né, como formato de consultora mesmo, e mantendo os funcionários. Então, um catalisador ali. Acho muito legal essa tendência aqui. As E próximas, às para a vezes gente não é já dar. como tu falou, né, Mari? Não é um comunicado, às vezes a gente pode, é, quem sabe ali até uma proposta melhor, a gente pode transformar em algum outro tipo de experiência, como um evento, né? Às vezes a gente pode esperar um pouquinho e fazer uma comunicação mais única, considerando que vem aí entendendo o planejamento né, de uma forma mais estruturada daquela comunicação. Então, esse olhar crítico realmente é bem, bem importante, assim, a gente ter, enquanto a gente recebe a demanda, mas saber que o colaborador lá na ponta, ele também vai ter esse olhar crítico, né, e essa necessidade de conexão e de entender as razões, os porquês, e se realmente essa informação, essa necessidade, ela está linkada a um objetivo estratégico, né? Boa. Só para a gente não perder aqui o fluxo, o Gilberto comentou aqui, né? Só para a gente passar do próximo slide. Quando a comunicação depende da liderança, a mensagem se perde não por esforço, mas por estrutura. Atuando com um canal estratégico de comunicação, tem esbarrado muito nesse cenário no mercado.
Eu vou dar minha opinião e Dani, você me complementa. Eu acho que depende muito da maturidade de cada empresa, viu, Gilberto? Tem empresas que a gente já tá, que os líderes já trabalham como comunicador, tem outras que você ainda precisa convencer eles eles não, né? Você precisa convencer a estrutura de RH que aquilo é importante. A gente está trazendo aqui tendências, mas é claro que não é que amanhã todo mundo vai sair daqui com uma receita de bolo e fazendo tudo de uma vez. Isso são movimentos que levam tempo. Esse mesmo, essa tendência mesmo que a Dani trouxe, né, da gente falar de sentido. Então, a gente não está só falando, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente fala, vai abrir inscrição de trainee. Por que a gente tem um trainee? Começa pelo porquê. Qual é a razão de você ter um programa que costuma ser caro, que costuma. É super complexo fazer um programa de treino numa empresa. Por que você está fazendo isso? É isso que a gente está falando. É muito novo a área de comunicação, ela está no board, e não é toda empresa que chegou nesse patamar ainda. Isso é uma conquista que a gente vai ganhando e vai alçando. Mas aos poucos a gente está evoluindo muito como setor. E esse número de pessoas online aqui com a gente hoje prova isso, né? A gente está aqui numa E quarta de noite falando de temas. acho que complementando só também, Mari, e depois vamos acelerar aí que ainda É, temos a mais sete, previsibilidade né? aqui. Mas para o Gilberto, acho que é bem legal. A Cíntia, que a gente citou aqui, ela tem uma matriz de maturidade da comunicação interna, que eu também Boa. gosto muito dessa ferramenta dela, tá? Porque eu acho que é muito isso, gente. A gente tem que começar, e tem alguns aqui que já me conhecem há um tempo e eu bato sempre na tecla. A gente tem que começar pelo feijão e arroz. E realmente, os canais, eles continuam e eles são o basicão. A gente, a nossa, o nosso coração, né, da área, ele é a informação. E essa informação, ela precisa cascatear dentro da empresa. A gente precisa que ela chegue, né? Mas aqui a gente também está falando de uma comunicação que vai amadurecendo e o que o líder vai trazendo ainda mais potência para essa informação que a gente está querendo transmitir, né? Então, quando a gente chega num estágio que a liderança já, já é essa embaixadora da comunicação, ela é capacitada, ela entende o papel dela, ela vai receber lá o que, que ela precisa cascatear e ela vai personalizar, aí a gente corre para o abraço. Mas a gente É, sabe que é um desafio, é um é processo, uma, é um ganho também de confiança da liderança com a área, né? Então, é um processo aí, Gilberto, que a gente está é uma junto. maratona. Mas uma É. provocação aqui, eu vejo muita empresa partindo para fazer o grupo de influenciador, né? E eu tenho para mim, assim, que, gente, o maior influenciador costuma ser o líder. Às vezes a gente está colocando esforço para fazer uma coisa que é trend em uma empresa e não olha que para dentro a gente ainda não chegou, por exemplo, nesse patamar de ter um líder que está se comunicando, sabe? Então, às vezes também vale da gente entender onde a gente está colocando nosso budget, nosso esforço, nosso plano de ação. Mas, bom, trouxemos previsibilidade aqui. Agora a gente vai falar de mais três tendências, que é hora de escutar, foco na experiência, identidade e pertencimento. O que que significa a hora de escutar? Em comunicação, quem estudou comunicação social, a gente lembra muito de uma aula, né, que fala que toda comunicação ela tem um emissor, um receptor e uma mensagem. Mas é muito comum as empresas elas focarem muito em falar, né? A gente manda mensagem, manda e-mail, mandando, por exemplo, por dia, mandando 2 e-mails, 4 Teams. E quando que a gente escuta as pessoas? Isso é um movimento assim que poderia parecer óbvio, mas é muito recente na área de comunicação. Poucas empresas veem a área de comunicação como uma área que escuta as pessoas. E aí, quando a gente fala de escuta, o que que você quer dizer com isso, né? Você está falando da pesquisa de clima? Claro que a pesquisa de clima é um exemplo de um momento de escuta do que aquele colaborador está vivendo, qual é a experiência que ele está tendo, se ele está engajado ou não, é um indicador muito importante de negócio. Mas geralmente, no melhor cenário, ela acontece uma vez por ano. Então significa que você escuta as pessoas uma vez por ano, né? Então aqui esse insight veio daquele relatório que a gente mostrou, o segundo não, o da Cíntia. Essa publicação ela é bem acadêmica, mas assim, eu fiquei muito animada de ver. Eles criaram um framework da escuta estratégica, por exemplo, que é uma ferramenta para integrar
A escuta na estrutura, liderança e cultura. Isso significa que o feedback ele vai começar a ser usado para orientar a decisão, não é só para validar discurso. Então, não é assim, eu pergunto, você gostou? E a pessoa fala, gostei. Não, o feedback ele vai orientar o que eu vou fazer. A gente parte do princípio que o que as pessoas falam é que vão me guiar o que eu vou fazer. E tem muita área que hoje faz todo um planejamento sem ter escutado as pessoas. Isso é muito corriqueiro. Parece que não, mas é muito corriqueiro. Então é meio aquele meme, eu adoro aquele meme, assim, o que as pessoas pediram? Bônus, pagamento e tal, o que vamos dar? Treinamento novo, né? Então é um pouco por aí. A escuta estratégica, ela também aumenta a confiança, a satisfação no trabalho, a produtividade. Então, a gente está falando de negócio aqui. Ela fortalece os relacionamentos. Ela também reduz ruídos, resistência. Todo mundo gosta de se sentir ouvido. Isso é primordial. Às vezes a gente entra numa empresa e fala, pô, que legal. Até usando o exemplo de canal de liderança, né? Pô, entra numa empresa, o CEO faz muito evento com a gente. Mas se ele só fala, ele nunca escuta, em algum momento pode começar a crescer ali a resistência. Pode começar a crescer ruído, pode começar a ter desgaste emocional, né? Então, até a gente, como área, entender quando a nossa liderança executiva tem que falar ou não, quando é o momento de escutar, de repente, tudo isso é um papel de comunicação, porque a escuta também faz parte da comunicação e poucas pessoas se empoderam desse papel de escuta. A área de comunicação, então, ela vai assumir um papel de interpretar sinais, tensões e percepções internas de forma a antecipar. De novo, a gente tem, por exemplo, olhando ali no momento da empresa, né? Entrevista de desligamento, por exemplo. A gente vai mandar, tá, Débora? Tem tudo o material, a gente vai mandar para quem entrar no grupo do WhatsApp depois. Deu uma perdida aqui. Entrevista de desligamento. Entrevista de desligamento é um tipo de escuta, só que eu só estou escutando a pessoa quando ela já saiu da empresa. Será que eu não deveria mapear um canal de escuta antes? Quando ela está insatisfeita, mas ela ainda não saiu? Então, aqui a gente trouxe, né, como aplicar a escuta na prática. Primeira coisa, mapear quais são os canais de escuta que você tem, sejam eles formais ou não. Muitas vezes a empresa tem canais de escuta, eles só não são formais. Então, não é um formulário que eu criei ou um canal de denúncia, por exemplo, enfim. Mas existem canais informais. Segundo, orientar as decisões pela escuta e não pelo achismo. A gente precisa parar de achar que o comentário, o feedback, às vezes a gente faz uma live de resultados, as pessoas falaram um monte de coisas nos comentários e ninguém registrou aquilo no relatório. Então, Aquilo ali é um aquilo é insumo um muito, dado. muito bom. A pessoa te falou proativamente. Eu já vi muita gente assim, É, vamos apagar os comentários. Não, não apague. Nem, acho que é. nem em rede social, a gente sabe que não se faz mais isso. Se a gente não escuta as pessoas, a gente não sabe o que a gente tem que fazer. E criar esses fóruns de escuta. Então, quais são as oportunidades que a gente tem? Será que num encontro de líderes eu posso fazer um? E, sei lá, na festa eu posso fazer outro? Não sei, depende de tudo. Aqui a gente não tem receita de bolo, tá? A gente está trazendo só as percepções que a gente tem com base Alguns nisso tudo. exemplos assim que me vêm à mente, né, Mari? Em algumas empresas que eu trabalhei, a gente tinha o termômetro da felicidade, que é como uma pesquisa de pulso, né? A cada 3 meses a gente aplicava, para além da pesquisa de clima é, anual, né? Outra coisa, café, a gente tinha o bate-papo com o CEO. E aí vai da empresa para empresa, que a gente pode também adaptar esses encontros, ou bate-papo com a liderança. E era um café da manhã mesmo que a gente promovia, com grupos pequenos, de 15 a 20 pessoas, realmente para ter uma troca. A gente brifava muito o nosso CEO. Do que a gente entendia que eram as principais questões que estavam pegando, as principais dúvidas, né? E ele também se munia de muito do que vinha dali daqueles colaboradores. E às vezes, assim, algo que a gente tentava levantar a bandeira para dentro da empresa, mas quando veio naquele momento por um colaborador, aquilo, sabe, parece que bateu, doeu, pega que é teu. E aí Sim. foi ótimo. Outra iniciativa legal que também eu tive a oportunidade de conduzir quando eu estava, né, na Eletrobras, na Axia Energia, quando a gente teve a mudança de marca, eu estava, né, aí no time de comunicação regional. A gente precisava levar para as nossas regionais. Então, imagina, uma empresa aí por todo o nosso Brasilzão,
o que que aquela mudança de marca estava traduzindo, né? O que que ela estava querendo dizer, quais eram os novos comportamentos, como que a batida da empresa estava, né, tocando diferente. Eram muitas questões, né? Ainda muito recente o saindo a privatização. Então, a gente conseguiu, né, defender aí para a alta gestão um evento itinerante que permeou as Que principais legal. unidades da empresa, né, em diversos cantos do Brasil. Então, a gente lançou a marca em outubro e até dezembro a gente fez uns 25 encontros, foi uma maratona mesmo. Em alguns estava o nosso CEO, mas VPs muito presentes, é, de forma itinerante, fazendo rodas de conversa, né, com a operação. Então, realmente, assim, aquilo, escuta, né? Uhum. Eles começavam ali, mas a gente fomentava que viessem as dores, as preocupações, né? O que estava achando da nova marca, quais eram as inquietações, então. E tudo isso a gente trabalhou depois nos canais formais, com as lideranças, né? É uma constante. Então, aí, É, alguns exemplos. Mari, e vamos que vamos. vamos. É só um ponto. A escuta aqui é estratégica, tá, gente? A gente não está dizendo que é para fazer formulário, pesquisa todos os dias e ativar. Se não, lembrem dali dos primeiros slides, né? Às vezes a gente pode fazer uma escuta com um grupo pequeno, fazer, enfim, um grupo focal, colher percepção. E esse exemplo que você deu, por exemplo, né? Às vezes a gente vê a empresa querendo mudar a missão, visão e valores, mas sem o diagnóstico, sem ter ouvido as pessoas, você vai jogar uma missão, visão e valores que às vezes não dialoga com o que a cultura é. Então, acho que aqui a gente está falando de um tipo de escuta bem específico. E uma É, estratégia que a gente fez na Nelway um tempo e foi muito legal, foi que a gente fez tipo um selinho assim, ó, de iniciativas, tipo, a gente escutou você e aqui a gente está hum, trazendo algo que, sabe? Então, porque realmente quando a gente abre fóruns, a gente abre para escuta, a gente abre, é realmente porque o colaborador precisa perceber de forma genuína que a empresa está querendo escutá-lo para melhorar. Então, a gente exato. precisa também ser muito coerente enquanto profissionais de que a gente vai promover isso sabendo que a gente vai ter espaço, né, para também propor, para também, é claro, que a gente tem os desafios internos, mas que a gente, de uma forma ou outra, a gente vai conseguir. Legal. Só antes da gente mudar o slide, para Exatamente, não Carol. deixar a Carol sem resposta, sobre ouvir e não ter ação depois, não atender as eu acho que você tocou num ponto essencial, que é o seguinte. A gente, eu trabalhei na Alpargatas e a gente tinha uma premissa que era, não se faz pesquisa do que você não vai resolver. Porque quando você faz uma pesquisa ou tem um momento de escuta ali, você gera uma expectativa nas pessoas. Então, sim, por isso que a gente fala sempre da questão de maturidade, que são tendências, né, futurísticas ou às vezes até já é rotina para alguma empresa, mas esse estudo ele é bem recente, ele foi feito agora em dezembro, é um estudo europeu e eu achei assim bem legal porque eu ouço muito pouco nesses fóruns de comunicação a gente falar de uma escuta estratégica e de um plano de ação para mapear a escuta. A gente sempre fala de lançar canal, de usar canal, né? Mas às vezes a gente está falhando nessa etapa. Bora, Dani. O que que a gente vai ter então Vamos. de experiência e jornada do colaborador em 2026? Mari, não tá aparecendo o slide para mim. Não? Não, Mais nenhum? não tá aparecendo 4 ainda, tendência 4. Ai, gente, acho que é a minha internet. Peraí. Oi? Não, se tu quiser tirar e compartilhar de novo, mas eu vou falando um pouquinho, gente, já dessa quinta tendência, que a gente está entendendo cada vez mais como a comunicação interna trabalhando com um olhar para a jornada do colaborador, né? Então, o que que é isso? A gente entende que em qualquer empresa o colaborador terá a sua jornada, né? Então, desde o momento lá de recrutamento, né? No momento que ele recebe o aceite lá para entrar na empresa, momento do onboarding, o momento de promoção, treinamento, capacitação, eventos que ele participa dentro da empresa. Tudo isso é uma experiência, né? Tudo isso é um relacionamento que ele está
construindo com a empresa. E a gente entende que, enquanto comunicação interna, a gente pode potencializar essa jornada, né? Então, potencializar a jornada com. Vocês estão me ouvindo? Só porque eu acho que a Mari travou para mim. Sim, tá jóia. Acho que a Mari caiu, mas eu vou continuar aqui, gente. E enquanto comunicação interna, a gente pode potencializar essa jornada, né? Entendendo que, segmentando, né? Porque cada colaborador está em um momento dessa jornada, né? Então a gente pode calibrar a narrativa, né? E aí trago como exemplo, né, na Nelway a gente fazia muito isso, que era calibrar qual vai ser a narrativa que a gente vai usar para a chegada desse colaborador na empresa. Né? Qual que vai ser a narrativa que a gente vai utilizar para quando esse colaborador for reconhecido, for promovido, né? E até mesmo no offboard, né? No desligamento dele, qual vai ser? E aí também calibrar nossas lideranças, calibrar o nosso time de recrutamento, a gente realmente trabalhar aí como um parceiro desses principais pontos de contato, né? Do colaborador, considerando essas oportunidades. Aí a Mari trouxe o slide agora. Aí, Ai, Mari, mas gente, estava desculpa. já estava conseguindo aqui trazer para eles o quanto a gente pode, né, potencializar a jornada do colaborador com, é, com a comunicação. Tá? E aí algumas ideias também que a gente gosta muito de se utilizar e otimizar, é, por exemplo, né, gamificação, são alguns recursos legais. Até ali a gente colocou o exemplo do Gym Rats, não sei se vocês conhecem, mas ele já tá, eu já vi que tem algumas empresas que estão utilizando. Eu utilizo de forma pessoal. O Gym Rats é um aplicativo de gamificação de atividade física. Então, eu já vi empresas que estão utilizando para fomentar que os colaboradores façam atividades físicas, e aí isso também ali é uma forma né, de engajar eles, atrelar também a que a gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre uma cultura de bem-estar, uma cultura centrada, né, na saúde do colaborador, e outros recursos que a gente pode utilizar para otimizar a experiência também, né? Kahoot, que é uma ferramenta ali de gamificação, né? Quando a gente faz alguma dinâmica online. Mas até o que eu e a Mari estava falando quando a gente pensou nessa tendência, ela vem muito do marketing, né, gente? A comunicação de um recurso do marketing, né? Que é a gente realmente fazer da vivência do colaborador dentro da empresa uma boa experiência, né? É aquilo que a Mari falou muito ali, dele ter boas sensações dentro da organização. Exato, as pessoas lembram como Não elas se sei, Mari, se sentiram. antes. E ali em relação a como aplicar na prática, né? Sempre sugiro a gente começar mapeando a jornada, tá? Então, a gente mapear a jornada, de forma geral, as empresas têm uma jornada muito similar, que foi essa que, né, que eu falei, que aí muitos eu sei que já utilizam em momentos chaves, mas dentro de cada empresa a gente pode potencializar ainda mais. E qual mensagem que a gente vai trazer? Como que a gente pode explorar ainda mais os nossos atributos de marca empregadora, né, dentro dessas narrativas, o quanto que a gente pode explorar mais os comportamentos e valorizar os comportamentos, né? Traçar o perfil do público interno. Quando eu falo da Nelway, por exemplo, é uma empresa que tinha um perfil muito jovem, independente da idade, né? Ele era um público muito conectado, muito tecnológico, que um bate-papo com o CEO fazia sentido, né? Esse nome, a gente tinha uma narrativa do universo. Mas em uma outra empresa, como, né, eu passei por outras, que já não atendia essa linguagem, esse estilo, então traçar esse perfil do público interno e mensurar e acompanhar planos de melhoria. Então, quanto jornada, acho que é isso. Boa. Tem só um comentário aqui, da a gente em São Paulo, vocês já sabem, né, Isabela é Isa, todo mundo no diminutivo.
falando sobre a sensação de que os colaboradores acabam interagindo quando envolve algum ganho. E isso também é ruim. Sim, mas a gamificação não necessariamente é só um game. A gamificação é um conceito de você traçar recompensa. E quando a gente pensa em hábito, por exemplo, o Jim Ratz usa a gamificação porque ele tem um ranking, ele usa um conceito, mas você não está ganhando nada ali com isso, sabe? O Jim Ratz é um exemplo de gamificação por isso, porque não é que as pessoas que entrarem vão ganhar algo, na verdade ela está ganhando para a saúde dela. E aí você pode atrelar a gamificação como estratégia para qualquer coisa que você queira comunicar. Né? Então, a gente tem uma pretensão, gente, depois de fazer um workshop, mas a gente fala mais para frente de como fazer mesmo essas coisas colocando em prática, porque a gente percebe que muitas vezes, né, a gente traz os conceitos aqui, traz como aplicar na prática, mas fica muito ali no, mas como eu faço isso, como eu tiro do papel? Então, no final, a gente dá mais um cheirinho para vocês. Estamos preocupados aqui com o tempo, e Dani, desculpa, minha internet caiu, mas acho que você já falou Tranquilo. bem ali Só da para jornada. fechar, Ah, só voltar. para fechar, antes de tu partir para 6, a Valéria perguntou: você acha interessante criar uma persona para cada área? Valéria, o que eu acho? Se tu conseguir isso, tu conta para nós, porque realmente assim, vejo que é um desafio grande fazer, né? Mas se tu conseguir e tu entender que realmente tu tem um fluxo grande de informação segmentada por área, talvez valha a pena, tá? Ou às vezes iniciativas, né? Eu, por exemplo, trabalhei muito de forma direcionada com o time comercial. Então, traçando, pensando em rituais, pensando em programas de reconhecimento, comunicações direcionadas com foco em vendas, né? Então, às vezes, para os principais, talvez sim, talvez é legal sim. Mas vamos para 6, Mari. Bora. Aceita comigo, vamos lá. Comunicação interna como pilar da identidade e pertencimento. Então, gente, já como eu falei, assim, trabalhei também muito com cultura organizacional, é algo que gosto muito e entendo que a comunicação interna, que ela não tiver impulsionando a cultura, que é o jeito de ser da empresa, os comportamentos, né? Ela não vai estar sendo estratégica. Então, vejo muito o potencial da comunicação interna como um papel de sustentar a identidade organizacional, né? E a cultura ela é construída no dia a dia, ela não é só apenas numa campanha, num evento. Então, em tudo que a gente puder, tudo a gente realmente consegue, né? A gente consegue trazer o jeito de ser da empresa, né? Nas nossas narrativas, nos nossos canais, nos nossos vídeos, nas nossas artes, nos nossos discursos. Então, é muito, muito importante. Aqui, maior coerência entre discurso e prática, a gente vai bater nisso em outras tendências também. Mas como tudo, né? Como a gente estava falando aqui também sobre a questão a gente vai escutar os nossos colaboradores, eles vão esperar sim que a gente faça algo com aquele insumo. E a cultura da mesma forma, não adianta a gente estar ditando, dizendo que a gente tem, que a gente é uma empresa diversa, que a gente é uma empresa inovadora, que a gente é uma empresa, né? Mas lá na prática, o colaborador não está vivenciando isso com o líder dele, ele não está vivenciando isso com as ferramentas de trabalho dele. Então, entendo muito nós, como comunicadores, com esse olhar sensível de como que está sendo, né, a experiência do colaborador, onde que a gente quer chegar enquanto empresa, para a gente ter esse equilíbrio, né? E não tender mais para um lado do que para o outro. Fortalecimento do senso de pertencimento e propósito no trabalho. A Gallup traz um dado bem interessante, né? Que colaboradores com forte conexão cultural são quase que 4 vezes mais engajados, né, dentro das empresas. Então, quando ele se identifica com aquele jeito de ser, com aqueles valores, com aqueles comportamentos, né, ele tende a ter um engajamento ainda maior.
E aí, como impacto dessa tendência também, relevância de rituais de integração, celebração e reconhecimento, né? E aí, como aplicar na prática? Aqui eu coloquei influenciadores internos, né? Então, para além das lideranças, né? Realmente, lideranças são os nossos guardiões da cultura, são os nossos influenciadores master aí do que dita a cultura da empresa, mas também eu acredito muito como potencial aí a gente identificar quais são aqueles colaboradores também que a gente bate o olho e ele traduz, né, os comportamentos que a empresa deseja, que ele é um influenciador positivo, né, dos demais. Como exemplo, né, na Nelway a gente teve uma necessidade muito grande de reestruturar algumas áreas para o modelo de negócio de unidade de BUs. Tá? Então, dentro da empresa, a gente formou mini outras empresas para atender o negócio, né? Foi uma diretriz que veio quando a gente foi adquirido e aquilo precisou ser muito, muito rápido. E aí, claro, como toda mudança, gera resistência, gera dúvidas, anseios, né? Mudou muita liderança, algumas tinham lideranças transversais. E aí a gente, né, a gente percebeu isso não só, né, no achismo, mas em pesquisa, estava vindo muito nessa pesquisa de pulso que a gente fazia. E aí eu sentei junto com os diretores das unidades de negócio e a gente conseguiu pensar em diversos planos ali para otimizar, e um deles foi a gente criar um comitê que a gente chamou de Conecta BUs, né? Conecta as unidades de negócio, e a gente elegeu de 2 a 3 colaboradores de unidades de negócio que a gente entendiam que podiam nos ajudar a mediar e a trazer o que estava pegando e o que a gente podia fazer de iniciativa rápida, né, junto com os colaboradores da ponta. Então, ele servia realmente como um canal ali de comunicação, de mediação, né, de gestão de conflito, e foi bem, bem bacana. E uma outra dica, né? Então, narrativas que reforcem constantemente, né? EVP, comportamento, jeito de ser da empresa, né? Então, a gente pode e deve, de forma constante, estar trazendo isso. Boa. Só contribuindo aqui, piramidando um pouco, gente, o que que eu vejo que por que que isso é uma tendência, né? A gente, às vezes, perde aquele senso de comunidade, né, de quem eu sou. Teve no fim da pandemia um movimento muito louco de dança das cadeiras, né? Eu vi muita gente fazendo post no LinkedIn. O pessoal tá numa empresa, vai para outra, tá na empresa, vai para outra. Quando acontece essa movimentação e a gente sabe que o desemprego está num índice baixo, a gente tem muita oferta hoje de trabalho, né? Uma competição ali por talentos e tudo mais. É muito comum a gente esquecer também dessa parte de pilar de identidade, que você pertence a um grupo, que as metas, por exemplo, elas vão te levar para um lugar. Então, a comunicação pode fazer isso, né? Quando a gente manda ali um comunicado e dá essa sensação de time, fala, né, da nossa identidade. Então, óbvio, às vezes precisa ser dito, a gente às vezes acaba não falando, né, de quem somos. Então, aqui acho que a gente às vezes vê também como uma tendência assim que parece bobinha, mas na verdade ela dialoga muito com o momento assim de mundo mesmo. Agora a gente vai para a reta final, né? A gente já está aqui com o horário apertado, então a gente vai falar e trazendo previsibilidade para vocês. No bloco de saúde mental, vamos falar de NR1, vamos falar também de análises mais avançadas e de IA como meio e não fim. Bora começar falando de bem-estar. Vamos lá, gente. Trazendo, acho que aí alguns já estão bem a par, né? Mas a gente está com a NR1 esse ano, que é uma nova norma regulamentadora que estabelece diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho. Então, as empresas, né, vão estar sendo aí fiscalizadas em relação ainda mais, né, em relação à saúde e bem-estar do colaborador. E a gente entende isso como uma grande oportunidade aí, né, da comunicação interna ser uma parceira ainda maior do negócio, uma guardiã de uma cultura com foco real em bem-estar, né? Aqui a gente traz esse, né, como impacto o
O cuidado deixa de ser benefício, né? Ele vai para muito além do benefício e passa a ser gestão, passa a ser processo, passa a ser governança, né? Então, cultura de bem-estar, ela deixa de ser opcional, né? Então, muito com o meu olhar também de employer branding, de marca empregadora, antes acabava que parecia que era realmente um atributo ali, né, de diferenciação. E agora não, né? Ele realmente vem assim, as empresas realmente precisam estar olhando, né, de uma forma integrada, com certeza, e diferentes áreas, olhando para ela. E como que a gente vê a CI, né, apoiando? Então, uma de forma muito direta é a questão da infoxicação. Então, de uma forma muito prática, né, a gente fazendo essa curadoria que a gente tanto falou aí dos nossos conteúdos, do nosso fluxo de informação, essa brincadeira aí que a Mari fez no início com vocês, essa dinâmica, né, da gente realmente enxugar, menos é mais, tá, dentro do fluxo de informação para o colaborador. Realmente a gente só tem ganhos quando a gente faz isso, a gente consegue mais atenção do colaborador, a gente consegue um direcionamento dele maior para os objetivos reais do negócio, né? Quando as áreas nos solicitam a gente ter essa provocação crítica, se realmente aquilo precisa ser comunicado, se realmente aquilo precisa sair naquele momento, se realmente é um comunicado, né? Então, essa curadoria é bem importante. E a gente trabalhar, né, junto aí com a área de segurança e saúde do trabalho, com a área de gestão de pessoas, né, de uma forma bem integrada. E um outro ponto bem de atenção que a gente sente, né, que isso foi bem eu e a Mari conversando assim, o quanto esse e aí muitas empresas já estão, né, já fizeram até levantamentos aí, pesquisas de como que para entender como é que está a saúde mental né, saúde mental e física do colaborador, do quanto esse colaborador ele está crítico, ainda mais em relação ao discurso e à prática, né? Porque não adianta a empresa dizer que ela é uma empresa que preza por cultura, que preza pelo bem-estar, que tem benefícios, que tem, né, no dia a dia, com a liderança, com o colega, ele não está vendo isso, né? Ele não está sentindo isso, aquilo que a gente falou. Né? Qual a sensação que ele tem, né? Então, a gente vê que Sim. esse olhar crítico, né, para o discurso e para a prática. Segurança psicológica ganha espaço dentro das empresas. E Esse como é um que tema aplicar bem na novo, prática? né? Sim, bacana que na NEL a gente já batia muito assim, né, nesse tema. E acho que tudo que a gente falou aqui, né, Maria, é uma construção, porque tudo que a gente trouxe em relação a, a relação, promover mais fóruns, ter uma escutativa, tudo isso ele só vai ser realmente colocado em prática se a gente tiver uma segurança psicológica. Então, aí é um trabalho, gente, de muitas e muitas mãos, com certeza. A gente não pode pegar comunicação interna sozinha, né? Então, mas a gente está trazendo aqui o que a gente entende que, enquanto comunicação, a gente pode provocar dentro das empresas, né? E muitas a gente vai ter espaço sim para colocar em prática. Mas como aplicar? Repensar a estrutura de canais e matrizes, né? De conteúdo, então, isso que eu falei, que a gente consegue otimizar bastante aí esse fluxo de informação e também, né, uma calendarização, assim, que a gente não só fale de saúde da mulher, de saúde do homem, de janeiro branco, né, mas que a gente, de forma constante, fale de forma constante e integrada do bem-estar do colaborador, né? Então, traga dicas, traga exemplos de colaboradores que a gente sabe que são referências ali numa atividade física, num estilo de vida. Então, a gente realmente fomentar essa cultura do bem-estar, né? Estratégia de engajamento para benefícios, né? Eu trouxe muito aqui também
que já fiz muito, né, o marketing interno de benefícios, né? Então, porque muitos dos colaboradores nem sabem todos os benefícios que uma empresa tem, né? Mas então a gente de forma constante está falando, né, por exemplo, uma empresa tem plano de saúde, tem Gympass, né? Já tive algumas que tinha o Wells, que era apoio psicológico, né? Então, tudo isso o colaborador pode estar usando e a gente pode também estar pensando em algumas campanhas, em alguns rankings, em algumas gamificações para estimular esses benefícios, porque com certeza vai ser um ganho aí para o colaborador, para a empresa, né? Enfim, e apoiar consciência e sensibilização das lideranças, que realmente aí vão ser muito exigidas, né? Por conta da NR1, realmente aí eles têm um papel bem importante, e nós, enquanto comunicação, também vamos precisar trazer aquilo que a gente falou antes, né? Do porquê, do como, né? Que eles vão conseguir, que instrumentos a empresa vai estar oferecendo para eles, né? Para eles também aportarem aí essa cultura do bem-estar. Mas é isso, Mari. Vamos em frente. Bora. E falando um pouquinho de medição e impacto além de métricas da vaidade. Ali, quando eu falei, né, lá no início sobre aquele estudo do Instituto de Comunicação Internacional de Comunicação Interna do Reino Unido, eles trazem muito isso e isso já vem há tempo também, né, gente? Em outros relatórios aí, 2025, 2024, 2023, já vinha vindo, e agora cada vez mais, que é a gente sair daquelas métricas de vaidade que a gente fala, né, que é qual que foi a taxa de abertura da newsletter, qual que foi a taxa de visualizações do e-mail, a taxa de cliques de news do e-mail, né? Sim, isso é importante, né? Mas para a gente ir um pouquinho além e trazer, por exemplo, realmente a comunicação que a gente está fazendo, ela está servindo para mudar um comportamento, né? Como, por exemplo, tá diminuindo acidentes de trabalho dentro da empresa que eu tô. Então, e claro, sempre atrela ao objetivo do negócio. Então, quais são os objetivos do negócio, né, para esse ano? E aí, como que a comunicação está impulsionando esses objetivos? Porque é assim que a gente vai acabar demonstrando mais valor estratégico, né? A gente sair de métricas quanti para métricas também quali. Como eu falei, eu trabalhei muito perto, mas quem não trabalha, né, dentro da área da gestão de pessoas ou perto do RH, busca essas métricas para junto trabalhar, né? Métricas de engajamento, é, a percepção assim dos atributos de marca empregadora. Então, o colaborador, isso que eu falei agora, né? Foi um trabalho que a gente fez a grande ali na empresa de vender os benefícios. A gente viu o quanto as pessoas depois foram percebendo mais valor nos benefícios da empresa. Então, é uma constante, né? Acho que é isso, Mari, em relação à Bom, medição de impacto. aí se a gente está falando de fugir da métrica de vaidade, eu acho que vale também uma lição de casa, né? Se no resultado, no relatório de resultado, a gente só leva ali, ai, a gente teve 1.000 views, tudo bem, mas qual foi o impacto, né? E é difícil, viu, fazer esse cruzamento de ir atrás de realmente do impacto. Não é simples, não é uma métrica que vem de bandeja para a gente. Muitas vezes a gente tem que criar essa métrica. Então, eu acho que uma das dicas também que a gente deixou aqui, é a gente deixar de ser refém da métrica online, daquela que já vem pronta, que eu abro ali e vejo, X pessoas clicaram, X, né? Todo comunicado, toda comunicação, ela que requer, ela foi feita para alguma coisa. Será que eu cheguei no que eu queria? É isso que a gente precisa colocar no relatório, e não só o alcance, porque views é só alcance. E aí agora chegou a hora mais aguardada que a gente vai falar de A. E quando a gente fala de A, eu queria até fazer um exercício com vocês. Quantas pessoas aqui tá usando inteligência artificial no dia a dia? Quando vocês usam, nos processos no geral, ou é, por exemplo, eu tenho um processo que eu já fazia, por exemplo, eu escrevo uma newsletter, e aí às vezes eu vou lá num chat GPT, ou enfim, em alguma IA, e peço ajuda para ela revisar, por exemplo.
Porque é uma coisa que a gente tem visto aqui, né, quando a gente fala de IA como uma tendência, é que ela vai ser um diferencial competitivo. A gente já não está falando mais aqui de uma opção. A gente não está falando que a empresa ela vai escolher usar IA ou não. Na verdade, se você não, se você está achando que a sua linha de chegada é a inteligência artificial na empresa, você já perdeu essa corrida. Tem um relatório que a gente colocou aqui também, que é esse Global Learning Skills Trend Support, que ele fala muito sobre como que a gente trabalha a IA nas empresas, porque é uma skill nova, é um desenvolvimento novo, é uma disrupção. Aqui a gente não está falando de você fazer uma capacitação e você aprende amanhã a usar IA, porque ela nem está final ainda, né? A gente sabe que ela ainda está sendo desenvolvida, cada hora surge uma IA nova, mas aqui o importante, né, quando a gente fala que ela é um meio e ela não é um fim, não é que eu vou um dia acordar, eu, Marina, vou sentar na minha cadeira, vou olhar minhas atividades, vou falar, hoje eu vou usar a IA para isso, isso e aquilo. Na verdade, as empresas que estão mais na frente, quando a gente fala de usar IA, não está na mão do usuário ou do colaborador usar a inteligência artificial. É um uso corporativo, é um uso que já vem de cima para baixo. Então, quer dizer que já teve uma área que mapeou os processos, que sabe o que pode ser automatizado. Tem uma forma também de você ter um letramento em IA, porque se eu nem conheço as possibilidades, como é que eu vou usar a IA com potencial máximo, né? Então, aqui, quando a gente fala, né, de IA nos processos até de comunicação, a gente, claro, conta com automação de coisas, então a gente vai parar de fazer coisas que a gente fazia o tempo todo, processos muito manuais, a gente vai ter apoio para fazer leitura de dados, para gerar um relatório, para ter insights, ou mesmo a IA generativa, né? Criar uma campanha, posso ter ali um braço para me ajudar, um braço não, desculpa, um apoio para me ajudar a produzir um conteúdo. Sim, isso faz parte, acho que todo mundo aqui já está tentando ali aprender e testando as possibilidades da IA. Com o futuro, né, com o tempo, a comunicação ela vai ser cada vez mais personalizada e contextual, então a gente não vai fazer mais tudo para todo mundo. Acho que isso é uma coisa que assim, eu não vejo a hora disso acontecer. E aí quando a gente fala de IA, a gente também está falando de skills que a gente precisa desenvolver, né? Se agora eu não faço mais aquele trabalho manual, o meu tempo ele vai ser usado em tarefas mais analíticas. Eu preciso ter mais senso crítico, porque eu preciso saber se o que a IA me mandou serve ou não serve, não é só copiar e colar. Então, eu preciso ter uma capacidade também de saber delegar uma tarefa, porque escrever um prompt, se você escreve um prompt muito bem feito, o resultado vem muito bem, muito bom. Agora, se você só coloca, revisa esse texto, a gente sabe que a qualidade final não é a mesma. Então, aqui a gente está falando de IA de uma forma de um uso corporativo e não um uso individual. Então, não é cada área vai lá e utiliza a IA. Eu fui num evento da Microsoft e eu vi que eles já estão, assim, hoje a guerra da IA é Google versus Microsoft, né? Porque a gente está falando aqui de um uso corporativo. Então, a maioria das empresas ou é Google ou é Microsoft, ou está no Microsoft Office ou está na plataforma do Google. É, então, quantas áreas ali da empresa estão usando, por exemplo, o Copilot? Eu vejo muita gente falando do chat GPT e poucas pessoas sabem que o Copilot você escolhe a IA que você está dialogando. Então, eu abro o Copilot e ali em cima tem num cantinho eu escolho se eu quero o chat GPT 5, se eu quero o Claude, se eu quero, enfim. Então, a gente está falando aqui de IA como um meio. Tudo que eu fizer vai ter IA. Tudo que eu fizer vai estar automatizado. E não assim, hoje eu vou acordar fazendo meu trabalho manual e aí em algum momento do meu dia eu vou lá e uso IA. Como que a gente aplica na prática, então? A primeira forma, e esse relatório fala isso, é que a gente só aprende uma disrupção tecnológica e uma mudança tão significativa na forma de trabalhar por meio da imersão. Então, a gente está falando aqui de uma transformação cultural. A gente está falando aqui de um trabalho que precisa ser feito, e se você não fizer, pode ter certeza que a sua concorrente estará fazendo. A gente está falando aqui de otimizar, e eu não sei se todo mundo aqui tem um conceito de IA. A grande vantagem da IA é que ela é preditiva. Então, hoje, por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa empresa. Eu vi um caso, por exemplo, da Kraft Heinz. Eles colocaram o IA no armazém deles e nas fábricas, porque antes eles tinham ali uns dados, né, de quando uma máquina precisava de manutenção, mas a IA, a grande vantagem dela não é só gerar mais tempo e produtividade, ela tem machine learning, então ela aprende quando ela faz uma tarefa. E aí eles conseguiram se antecipar a uma
a tecnologia, né, ali da fábrica deles, sabendo que uma determinada máquina ia quebrar antes dela quebrar. Então, é disso que a gente está falando, né? Então, eu acho que a área de comunicação ela vai ser cobrada, sim, por essa adoção e como usar a IA, né? Porque a gente não está na mesma página, as pessoas não estão na mesma página, a gente tem gerações diferentes, cada um tem um entendimento do que é IA, então a gente começa ali de letramento, e isso é um projeto assim que vai ser de negócio, sabe? É uma parceria com o TI, como a Dani falou também, segurança da informação. A gente está aqui correndo contra o tempo, a gente já pede desculpa, porque é a primeira vez que a gente fez uma masterclass. Eu amei que vocês estão super participando aqui nos comentários. A gente promete tentar ser cada vez mais pontuais. Eu até vou ler aqui, enquanto você dá sequência, Dani. O que a gente tem para falar de uso ético e cultura e a força? Porque, de novo, a gente não está falando só de comunicar que a IA existe ou que a empresa tem uma ferramenta, a gente está falando de cultura, a gente está falando de uma nova forma de trabalho. Boa, Mari. E é isso, assim, o gatinho da Mari lá. É, a minha estagiária. É, sim, mas para além do que a Mari traz, de ordem prática da IA, o quanto isso traz de impacto na nova forma de trabalhar, né? Na nova forma das empresas atuarem no dia a dia. E o quanto esse colaborador ele precisa estar letrado, ele precisa estar também nivelado quanto aos níveis de segurança que ele precisa ter em relação à utilização, né? Aquilo que a gente falou lá no início, né? E eu, como RP, estico com os cabelos em pé. O quanto a gente tá dando de forma não correta, né? A gente trazer muito insumos da empresa sem consciência, sem letramento, aquilo tudo vai estar gerando uma reputação desenfreada e sem controle nenhum, né? Então, realmente, assim, eu vejo que tem grandes projetos ousados aí de empresas, isso é muito, muito legal, de empresas que têm como objetivo, assim, até o final de 2026, início de 2027, a gente quer ser uma empresa que tenha uma cultura IA first, né? É uma empresa com foco total no uso aí, porque realmente acredita que no potencial que ela vai trazer, né, de eficiência, mas os cuidados que a gente precisa ter. E nós, enquanto comunicação, vamos estar ali em mais um projeto, e mais uma ação, e para além de um projeto, para além de uma ação, mas fazendo essa cultura ser viva, ser constante, ser coerente, né, para as nossas pessoas. Mas é isso. Boa. E para fechar, né, Mari, temos mais uma. Esse é o tema que eu acho que é muito legal. Vocês viram aqui que a gente falou muito sobre tudo que a gente comunica, gera um sentimento, gera uma percepção nas pessoas. Tem muita gente falando de neurociência no marketing, então quando a gente fala, por exemplo, de reciprocidade, quando você chegar numa loja e te oferecem um brinde, por exemplo, você tende a gastar mais do que se você não tivesse recebido um brinde ali, uma cortesia. Tudo isso a gente vai acabar herdando também do marketing, né? Então já existe um termo, e lá no começo a gente começou trazendo uma matéria da Você RH que fala de neurocomunicação. Então, o que é neurocomunicação? É a neurociência aplicada na comunicação. Então, com o avanço desse tema, né, neurociência é uma ciência incrível, apaixonante, fascinante, tem muita gente que está se aprofundando mais nela, é uma área relativamente nova, mas a área de CI, a gente tende a acreditar aqui, né, na nossa aposta desse ano, que esse vai ser um tema que vai permear muito as áreas de comunicação. A gente vai passar a enxergar o processo de comunicar com mais profundidade. Então, não é mais só sobre eu transmitir a mensagem e a mensagem chegar no meu público final. A gente está falando ali de que sentimento eu despertei, que eu fiz, como a pessoa se sentiu com aquilo, né? O sentimento que a gente vai despertar vai importar tanto quanto o entendimento da mensagem. Então, isso é muito importante. Até a escolha ali de como a gente sauda esse colaborador, como que a gente transmite um cuidado, por exemplo. Eu vejo muito agora umas newsletters que elas vão direto ao ponto, né?
muito nessa linha de sobrecarga mental, ela coloca assim: o que mudou, o que você precisa saber e onde você tira sua dúvida. Uhum. De um jeito que assim, ela tá prestando um serviço para você. Assim, eu tenho material completo, se você quiser eu te dou, mas o que você precisa saber é isso, e isso ajuda muito quando a gente fala dos efeitos de uma comunicação mal feita, né? Ali no começo a gente falou, o cérebro humano ele não consegue lidar com o gap. Quando a gente não tem uma informação, a gente cria uma informação para preencher essa lacuna e muitas vezes é uma impressão errada. Então, às vezes, por exemplo, vamos supor que teve uma crise e aí a liderança demorou muito para responder àquela crise. A gente falou bastante disso ali no começo também sobre a importância da agilidade. É muito comum você ver que algumas áreas já criaram uma suposição e aí já falou com uma pessoa, já falou para outra, e quando você vai ver já está maior, a crise já é 2 vezes maior, né? Então, é muito importante a gente entender que a comunicação ela também precisa preencher essas lacunas, também precisa entender quais são esses gaps. Tem técnicas para isso, então é uma área nova. A gente sabe que, por exemplo, a síntese é uma técnica. Agora, né, quem usa bastante IA vê que existe aquela função lá de resumir esse e-mail. Isso também vai gerar um comportamento na sociedade como um todo, né? A gente só quer saber de resumo, a gente não quer mais as coisas com profundidade. Tem geração hoje que já está assistindo telenovela, micronovela, que são aquelas novelas bem curtinhas ali, com até 5 minutos, não conseguem mais ver um filme completo. Então, algumas técnicas aqui a gente quer muito depois trazer de forma mais aprofundada para vocês, mas a leitura ela é cada vez mais escaneável. Eu duvido que vocês leram todos os slides aqui, né? Eu acho que a maioria ali deu uma batida no olho, viu que está em negrito, né? A gente fez a questão aqui de tentar manter essa estrutura para vocês baterem o olho e verem mais ou menos o que a gente está falando. Mas é isso, existem gatilhos mentais, muita técnica ali da área de marketing, a repetição também, ela funciona muito quando a gente fala de narrativa corporativa, né? Você é o que você fala que você é e o que você faz. Então, a gente precisa sempre falar e o óbvio, óbvio precisa ser dito. Mas, em resumo, é uma área muito nova, dá para a gente fazer explorar emoções como curiosidade, destacar a história das pessoas, celebrar sempre as conquistas. Então, às vezes a gente coloca, por exemplo, numa newsletter, a gente tem um evento que aconteceu e um prêmio. Se eu coloco tudo no mesmo balaio, quer dizer que quando eu ganho um prêmio, tem o mesmo peso do que quando uma área realiza um evento? Sabe? Às vezes a gente também acaba esquecendo que tudo que a gente comunica e a forma como a gente comunica está dizendo alguma coisa. Como que a gente pode aplicar na prática? É óbvio, né? Então, primeiro, não negligenciar os sentimentos despertados pela comunicação. A gente sempre está falando aqui de mais qualidade e menos fragmentação. Eu amei que aqui nos comentários, quando a gente estava falando de gamificação, a Isabela falou sobre isso. Mas quando a gente gamifica, a gente não está comunicando a importância do prêmio. Exatamente disso que a gente está falando. Se eu gamificar tudo, as pessoas sempre vão querer recompensa. E se as pessoas sempre querem recompensas, elas podem começar a ser muito competitivas. Numa empresa talvez não seja tão legal, né? Porque tem sempre aquela competição saudável e tem a competição que não é saudável. Então, é exatamente disso que a gente está falando. Tudo que a gente faz e a forma como a gente faz comunica alguma coisa e reforça um comportamento. Explorar as emoções positivas, né? Explorar essas técnicas, então fazer esses testes, considerar a neurodivergência também. Isso é um tema que também vai entrar muito em voga. A gente fala muito de diversidade e inclusão nos grupos minorizados, né? Mas existe vocês devem ter percebido, né? A gente tem agora um espaço maior para falar de TDAH, para falar de autismo. Então, a forma como a gente comunica, nem sempre ela é acessível para todo mundo. Se eu usar muita ironia e metáfora, alguém que tem algum nível ali de autismo pode não entender o que eu quis dizer. Então, isso também é uma tendência ali que vai começar a pipocar um pouco mais. E bom, vá direto ao ponto e evite dispersão de canais. É muito comum a pessoa falar assim: eu vi uma informação, mas eu não sei se foi no e-mail, no Teams, no WhatsApp. Isso é muito ruim. Eu acho que uma coisa que a gente pode tentar tirar do papel, e eu espero que essa conversa com vocês hoje tenha gerado muitas ideias, muitas provocações, o que vocês podem trabalhar aí na empresa de vocês como plano de ação, mas de ter uma matriz de canal, se eu tenho uma informação que é informativa, para onde ela vai? Se eu tenho uma que é celebrativa, para onde ela vai? Se eu tenho uma que é urgente, para onde ela vai? Porque é muito ruim quando a gente é ativado por vários canais para falar do mesmo tema e sem nenhuma lógica e nenhuma, assim, todos os lugares ao mesmo tempo. E aí eu já não sei mais para onde eu olho, deixo minha atenção. Acho que desse tema aqui é isso.
A gente tem aqui agora para a gente está caminhando para o final. Obrigada para quem ficou até o final. Desculpem de novo pelo horário, mas a gente tem uma aposta. Ao longo dessa apresentação, teve uma palavrinha que apareceu aqui muitas vezes. E a gente quer saber se alguém aqui tem uma ideia de qual seja essa palavra. Qual que vai ser a prioridade de comunicação para o ano de 2026, na opinião de vocês? Palpites. Vai ter um Pix. Empatia, escuta. Pô, tem a ver com isso. Muitos na área de CI E ainda têm medo da IA roubar nosso trabalho, pelo contrário, se bem usada, ela pode nos ajudar muito no dia a dia. Posso trazer uma forma como eu. Esses dias eu estava fazendo um relatório e eu precisava fazer um PROC-V. E eu não sei fazer PROC-V, tá, gente? Não sei. Mas aí eu pedi para o Copilot, eu tinha o mailing da empresa e eu tinha o mailing de quem entrou na live. E eu queria saber quais foram as áreas que entraram na. Quem são as pessoas que entraram na live? E aí eu pedi para ele, eu falei, ó, eu tenho essa lista de presença e eu tenho essa lista do mailing. Você vai cruzar o nome, o e-mail e me dizer quais foram de que área são as pessoas que entraram. E ele fez isso, em questão de assim, não foi de segundos, né? Gastei um pouquinho de água. Mas assim, eu elevei muito o nível do meu relatório e eu ia levar muito mais tempo aprendendo a fazer um PROC-V, enfim. Então, acho que a gente ainda está caminhando, mas a IA vai liberar a gente de muito trabalho manual e vai sobrar espaço para a gente ser mais estratégico. Ouvir, escuta, cuidado, infoxicação, escuta, escutativa, curadoria. Também observei a palavra escutativa. Gente, vocês foram muito bem, e eu tá acho que bem escuta perto, né? é uma inovação ali que liderança ativa, pessoas. Mas acho que é bem legal a gente fazer exercício, né, Mari, do que o que que a gente quer com a escuta, o que que a gente quer construir com a escuta. Exato, fica essa dica, esse easter egg. Bom, vocês vão receber esse material depois, vocês vão perceber que a palavra que mais apareceu foi confiança. Então, 2026 vai ser um ano para construir confiança. Confiança não se trata só de. Não é uma boa ação, né? Tem alguns estudos que depois a gente pode complementar aqui, da própria Korn Ferry, da McKinsey, as Big Four, elas estão falando muito que existe uma necessidade de você se sentir seguro, de você se sentir confiante até sobre o seu emprego. Tem muita gente que está se sentindo arriscado aí com tudo isso. Até alguém que falou, as pessoas acham que a IA vai roubar o emprego. Exatamente. Então, a gente está falando de confiança no geral, tá? Confiança no futuro, confiança numa transformação cultural, confiança no seu líder, confiança em absolutamente tudo, confiança num ambiente seguro. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem três pilares, né? A gente sempre está comunicando para alguém, a gente sempre está falando com pessoas, e bem-estar vai ser uma grande tendência ali. Então, cultura de confiança, né? Confiança no líder, confiança nas pessoas, confiança de equipe. Tecnologia, uso seguro de IA, a gente está falando de um momento de disrupção mesmo, quando a gente fala de IA, e a tecnologia, ela sempre vai ser um pilar de qualquer empresa, porque a gente precisa da tecnologia para trabalhar. A gente precisa de pessoas para trabalhar, a gente precisa de tecnologia para trabalhar. E a estratégia, as pessoas precisam acreditar na estratégia da empresa. E é nosso papel fazer isso. É nosso papel falar, gente, a gente quer chegar ali, a gente quer fazer isso, a gente quer, né? Então, esse como a gente trabalha vai mudar, mas o porquê tem que estar sempre claro, e a Dani falou muito bem ali do Golden Circle, então acho que a gente está falando aqui de um ano de construir confiança, e a escuta, ela faz parte desse ambiente de confiança. E confiança não é boa ação, tá? Ela é retenção. Tem uma pesquisa da Korn Ferry que diz que 80% dos colaboradores ficariam em emprego se tivessem um líder em quem confiam. Tem uma frase que sempre rola solta, que é: a gente não pede demissão do emprego, a gente pede demissão do chefe, né? Então é um pouco nessa linha. Quer complementar alguma coisa, Dani, sobre confiança? Não, tá perfeito. Perfeito, Mari. Boa. Aqui a gente trouxe então os materiais que vocês viram nesta apresentação. A gente trouxe um bônus também, eu vou pedir para a Dani falar rapidamente, porque é óbvio que a gente não fez esse conteúdo todo do nada. A gente se baseou em muitos colegas da área e a gente quer cada vez mais movimentar esse setor. Então, conta um pouquinho, Dani, o que que teve aqui de. Quem quer falar de planejamento estratégico de comunicação? Esse aí foi recentemente, foi em dezembro que eu fui convidada pela Project para participar do Project Cast e falei sobre planejamento estratégico de comunicação do operacional estratégico. Foi um bate-papo bem legal com a Cleide, com o Cristiano. Então eu deixo aí também o link para vocês escutarem. Sou suspeita.
E esse outro tu trouxe também, né, Esse outro é Mari? da Dialogue, eles falam bastante sobre bem-estar, sobre confiança, sobre liderança. Vocês vão ver que a gente está tudo falando a mesma coisa no final, só com leituras diferentes. E fica o convite aqui também. A gente sabe que a Berge sempre faz uma live, né, sobre tendências. Todo ano a gente também estuda muito esse material, vem muita coisa legal ali. Eles são a maior referência, acho que, da nossa área no É muito bom. Brasil. E já tem data, então a gente também deixou o link aqui para vocês irem lá, verem que confirma, o que não confirma aqui das nossas apostas. Tem também uma live sobre saúde mental como estratégia organizacional pós-NR1, que está muito legal essa live, então fica aqui de curadoria. Se vocês gostaram, fica aqui o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, somos parceiras aqui para falar de comunicação. Fica o convite para vocês mandarem uma mensagem contando o que vocês acharam, a gente vai adorar saber. E, por fim, Entrar no ah, nosso grupo aí do WhatsApp. Eu mandei o link aqui também, eu vou mandar de novo. Mas quem quiser também escanear, quem estiver vendo, né, pelo computador e quiser escanear aí o QR Code. Mas com certeza acho que esse é o início de uma parceria aí minha e da Mari. A gente quer compartilhar mais o que a gente vem aprendendo, o que a gente, né, vem entendendo como oportunidade, os nossos cases. Hoje até a gente falou aqui pelo WhatsApp, não dá tanto para falar de case por causa do tempo, mas a é, gente quer falar, quem só sabe, de em outros case. momentos. Então, porque a gente sabe que é isso que também inspira muito, né, gente? Mas a gente agradece aí todo mundo que participou, quem ficou com a gente aqui até o final. Sei que vai ter gente que vai ver a gravação, vai concluir, né, olhando a gravação. Então, gratidão aí. E acho que é isso. Nosso objetivo aqui é fomentar uma área ainda mais estratégica, fomentar uma área ainda com mais valor. A gente vê muito, muito potencial. Como a Mari falou, acho que a gente está num momento aí é, muito promissor, que os líderes das empresas estão vendo cada vez mais o nosso valor, então vamos junto, que 2026 já chegou com tudo. Dani, eu tô pirando aqui, a galera tá falando muito bem, então eu tô muito feliz. A gente tá. Essa é a primeira vez que a gente fez algo junto. Eu já tinha participado de uma live da Dani, ela tem um curso muito legal ali sobre cultura, sobre engajamento, sobre comunicação corporativa. E eu ia falar que já estão falando aqui para a gente fazer uma só de cases. Já fica aí o convite para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. De repente a gente pode fazer uma rodada ali de cases para falar enfim, de tudo isso que ficou na cabeça de vocês. A gente vai fazer uma enquete depois. E é isso. Olha lá. E é Eu isso, amaria ouvir sobre gente. cases. Uma Muito ótima obrigada, noite, pessoal. bom restinho de semana. Abraços. Mari, vou fechar aqui. Tá bom. Quer ficar para a gente falar? A gente entra em outro, não? Pode ser. Me chama. Beijo.